Olá, sejam bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou a Carol Lana e hoje a gente vai falar sobre cólica menstrual. As cólicas menstruais são aquelas dores que a gente costuma sentir quando a menstruação começa a descer ali logo nos primeiros dias, às vezes até no dia anterior, e que isso aparece na vida de muitas mulheres, essa dor, né, esse incômodo. E existem níveis de cólica e existem também tipos de cólica. Então a gente tem aquela cólica primária que não tem, né, a pessoa que não tem nenhuma patologia, que não tem nada, mas que mesmo assim ela sente as dores durante esse ciclo, esse período menstrual, né? E tem a cólica secundária, que é aquela cólica que vem decorrente às vezes de uma patologia, então uma endometriose, um mioma ou alguma coisa do tipo. E aí é importante a gente distinguir uma da outra, porque se é decorrente de uma patologia, as dicas que eu vou dar aqui, elas podem ajudar bastante, aliviar, mas é necessário tratar essa patologia, trabalhar essa patologia na matriz, né, na raiz, para que ela seja sanada. E as cólicas primárias também, eu vou dar aqui algumas dicas, mas pode ser que você faça todas elas e que também você sinta, continue sentindo essa cólica. E o que é importante? A gente investigar de onde que ela vem, né? Então, exames, buscar uma ajuda médica é necessário para poder entender de onde que vem, o que está trazendo. E as cólicas, elas podem surgir por causa de diversas questões. Está atrelada à nossa alimentação, está atrelada ao movimento do nosso corpo, ao nosso ritmo cotidiano, estresse, ansiedade, a questão do frio no corpo, né? Então, quando aquela coisa que a avó falava, né, de não põe o pé no chão frio, não molha a barriga, não fica com a barriga de fora, isso também tem a ver porque durante o período menstrual, o nosso centro de energia do ventre, ele se abre, ele se expande. E ele comunica muito com o ambiente, então é importante a gente proteger e aquecer. Os rins também têm uma função dentro do ciclo menstrual, e quando a gente fica, né, com as costas que elas ficam mais frias também podem trazer dor. Então aquecer essa região do ventre é muito importante. E também olhar a alimentação, né, a questão do seu cotidiano. O ciclo menstrual, ele traz ritmos diferentes. Em fases de um ciclo a gente pode se sentir um pouco mais animada, um pouco mais ativa, e a partir desse momento que o corpo ele começa a sangrar, os primeiros dias ali pode ser que peça um recolhimento, peça um desacelerar, né, do dia a dia, das tarefas. E a cabeça também, né, manter a cabeça mais serena, os pensamentos mais tranquilos, né? Ou buscar isso, pelo menos, trazer um centramento, isso ajuda bastante, porque quando a gente tem um mês muito agitado, quando a gente tem alguma mudança muito brusca, perde alguém, né? Tá passando por uma questão emocional muito intensa, isso pode afetar o ciclo de forma direta. A gente viu aí, a gente teve um ano pandêmico, estamos em pandemia hoje, quando esse vídeo está sendo gravado, e foi muito comum esses relatos durante esse período, né, de movimentações do ciclo, ou cólicas mais intensas. Isso tudo também tem a ver com a própria estrutura que foi mexida, a base, né, foi colocado todo mundo num lugar de desconforto. E isso afeta também o nosso corpo diretamente. Então é importante ter atenção com isso, é importante olhar a alimentação nessa fase ali pré-menstrual, menstrual, tentar evitar coisas que são muito refinadas, né? Buscar uma alimentação que seja mais saudável, que seja mais nutritiva para o corpo, buscar dar uma desinflamada no corpo, porque isso também ajuda a diminuir as dores, mesmo que a cólica, que a menstruação não seja uma inflamação, ela não é uma inflamação, mas um corpo mais inflamado tende a sentir mais dor. Então isso é um desinflamar no físico e um desinflamar também emocional, um desinflamar mental. Se a gente está com muita raiva, se a gente está passando por processos intensos, com emoções intensas, a gente vai sentir isso também no corpo. Então a cólica, ela vem como um sinal, porque o ciclo menstrual, ele não é para ser dolorido em momento nenhum. É algo natural do nosso corpo, mas sei que para muitas, inclusive para mim, durante muito tempo, foi muito doloroso, e é difícil a gente lidar com isso mesmo, com uma coisa que dói e incomoda tanto, e principalmente quando incomoda mensalmente, às vezes até por um período mais prolongado. Então
É interessante a gente investigar, porque tem coisas que podem estar no corpo físico e que às vezes requerem um tratamento um pouco mais intenso do que as dicas que eu vou dar aqui, um pouco mais profundo, para poder ajudar a melhorar isso. E a ginecologia natural, ela trabalha complementando a ginecologia tradicional, né? Então, buscar entender isso é muito importante. E é incômodo, né? Pode ser muito incômodo mesmo e muito doloroso para muitas. E às vezes, por exemplo, hoje eu já não tenho cólica todo mês, mas dependendo do mês e daquilo que eu tô passando, eu sinto esse incômodo chegando e já começo a ter uma prevenção antes para que isso não se arraste ou para que isso não se aprofunde no meu corpo. Então, eu vou dar algumas dicas aqui, mas é lembrar que é muito importante você buscar um aprofundamento, buscar de onde está vindo esse incômodo, de onde está vindo essa dor. Como eu falei, a cólica é um sinal, né? As dores no nosso corpo são sinais, o nosso corpo comunica o tempo inteiro com a gente. Quando a gente sente uma dor de cabeça, quando a gente sente uma dor no braço, uma dor na perna, uma dor seja onde for, a gente já fica atenta porque é o corpo dando um sinal de que alguma coisa precisa ser vista, alguma coisa precisa ser observada. Então, desde questões como desacelerar o ritmo, olhar o seu cotidiano, né, no meio hoje onde a gente vive, onde tudo é muito, quanto mais tarefas você cumprir, menos tempo, mais produtivo você é, e isso não, de fato não representa uma produtividade, principalmente para quem cicla, porque a oscilação ela influencia nas nossas atividades, na nossa energia vital, na nossa disposição física. Então, desde olhar esse dia a dia, como está a sua rotina, você tem se permitido viver um tempo para você, ter um tempo para você fazer algo por você, né? Cuidar de você, um tempo para ficar mais quieta, um tempo para descansar. O sono também, né? A qualidade do seu sono, tá dormindo bem, tá descansando, porque os nossos hormônios se repõem muito durante a noite, então ter esse momento realmente de descanso, de restabelecer as energias do corpo é importante. Observar o que você tem comido, né? Realmente tá te nutrindo. A gente come às vezes muitas coisas em embalagens industrializadas, né? E tudo isso vem muitos agrotóxicos e vem um monte de coisa junto, e plásticos e tudo mais, que isso também afeta o nosso corpo, principalmente a longo prazo. O próprio uso dos absorventes tradicionais, né? Os absorventes de plástico, eles também têm toxinas ali, então isso também a longo prazo, a nossa vulva respirando ali essas toxinas, então isso também entra pro nosso corpo respira isso, né? Tem até um vídeo aqui, eu vou deixar nos cards aqui em cima em algum lugar, falando sobre as calcinhas menstruais, né? O copinho, que são os paninhos também, né? Que são os bioabsorventes, que são alternativas para esse coletor, para esse absorvente tradicional. E o que é legal a gente fazer nessa fase é realmente buscar sintonizar com o corpo, é buscar ouvir o seu corpo, é buscar entender onde que dói, né? A cólica ela pode estar relacionada a apegos, né? Aquilo que a gente não está deixando ir, porque é o endométrio se descamando ali dentro do útero, e quanto mais a gente resiste a isso, talvez possa trazer um processo. Normalmente pessoas muito controladoras, que são muito rígidas, podem tender a ter mais. Não estou dizendo que todo mundo que é controladora, porque eu acho que todo mundo tem um nível de controle, mas que vai sentir, mas pode estar atrelado a isso. Aí cabe uma reflexão interna para ver também o que serve para você e o que não serve para você. Mas essa rigidez pode tender a trazer cólicas em alguns momentos, né? Como eu falei das patologias, buscar entender essa patologia, buscar trabalhar, entender e cuidar dessa doença, né? Para que ela vá sanando e você vai se desintoxicando dessa cólica. Eu trouxe aqui o meu pano, que é uma faixa, né, que eu uso sempre quando eu vou menstruar. Essa é uma faixa andina, já tem muito tempo que eu tenho ela, eu não vou saber recomendar onde comprar, porque eu realmente já tem alguns anos que eu tenho, foi trazido de uma pessoa que estava ali na região dos Andes e trouxe pra mim. Então é uma faixa que ela foi tecida lá, né, e ela é bem grande, a minha tem acho que uns 2 metros, e eu sempre gosto de prender ela no ventre para proteger, para esquentar, né? Então isso aqui é uma lã, isso aqui esquenta pra caramba,
e dar uma aconchego, um abraço mesmo no ventre, e não só no ventre, como eu falei também nos rins, né? Os rins trabalham o fluir das águas no corpo, ele filtra isso, né? Então, o rim quente, quente que eu digo, né, é aquecido. Junto com esse ventre aquecido, ajuda muito a dissolver essas tensões, né, distensionar o corpo, então ajuda a esse sangue a fluir mais fluido e também de uma forma mais leve, que não traga as cólicas. Então, um ponto importante seria você ter um pano, uma faixa que você possa ter ali e usar nesses períodos que esse centro de energia está mais aberto, está mais expandido, para você se proteger não só energeticamente, mas também aquecer esse corpo. E outra coisa é beber muita água, né, sempre, então é importante também para ajudar isso a circular no seu corpo. Fazer um escalda-pés pode ajudar bastante, usar meias, né, então aquecer os pés. Na sola do nosso pé tem todos os nossos órgãos ali, então aquecer, fazer um escalda-pés é você pegar uma bacia, pôr ali algumas ervas, a camomila, por exemplo, o próprio manjericão também pode ajudar bastante, ervas que são mais relaxantes, né, a lavanda também, você pode colocar ali naquela bacia fresca ou seca, e acrescentar água quente e mesclar um pouco com água fria para você conseguir colocar o pé ali dentro. Mas é interessante que ela fique bem quentinha e que você chama escalda-pés, né? Então vai dar uma escaldadinha no pé, mas não se machucar, obviamente. Coloca os pés ali e fica ali, né, até essa água começar a esfriar. No momento de relaxamento, no momento de conexão com uma música ou uma meditação tocando, né? Você ali sozinha, sem celular, é mesmo um momento de ritual. Você pode também passar óleo no ventre, né? Então, fazer uma oleação no ventre com óleo de coco, né? Passando para esquentar ali bastante, por exemplo. E você pode pôr uma gotinha de um óleo essencial de lavanda, que ajuda também bastante, né? Mas é bem pouquinho, porque o óleo essencial tem que ter muito atenção ao usar, porque ele é muito forte. Então, é uma gotinha mesmo, junto com o óleo de coco. Não usar separado, então o óleo essencial pode queimar a pele, então uma gotinha ali você esfrega, esquenta bastante nas mãos e massageia o ventre e depois vem com a sua faixa, isso ajuda muito também. Banhos quentinhos ajudam também bastante, um chá de camomila pode ajudar bastante a descansar, um chá de melissa, porque ajuda a relaxar o corpo, né? É importante você relaxar, esse é um período que o corpo pede para distensionar, para destravar, para que esse sangue possa fluir livremente. Então, ter essa atenção, fazer a questão da troca de absorvente, se você ainda não usa absorvente bioabsorvente ou calcinha menstrual, né? Se você usa ainda o absorvente tradicional, fazer essa troca ajuda bastante. Plantar a lua, que é colocar o seu sangue na terra. Tem um vídeo também aqui, eu vou deixar para vocês. E vou deixar aqui embaixo também na descrição um post que eu tenho no blog que explica como plantar a lua. Então é um ritual de você colher o seu sangue, né? E aí entra também os copinhos e bioabsorventes e colocar na terra ou sangrar diretamente na terra, e isso ajuda muito. É uma coisa que a maioria das pessoas que fazem relatam muito positivo, a diminuição das cólicas, da própria TPM também, até uma regularização no ciclo, enfim, é uma prática que é muito benéfica, muito ancestral, então se conecta, né, nos conecta com a Terra através da nossa sintonização. E você ir mapeando a sua cólica, né, e entendendo quais os ciclos que ela aparece com mais frequência, o que aconteceu naquele mês. A menstruação, ela é um balanço do mês, ela é uma reflexão desse ciclo. Então, como que foi esse ciclo? Foi mais tranquilo? Foi mais abalado? Quais foram as emoções que predominaram durante esse mês, né? O que você teve mais forte dentro de você? O que marcou mais? E ir mapeando para você entender, para você, até quando você estiver nesse estado, antes das cólicas, né, antes da menstruação, que você se vê repetindo aquilo, para você já buscar ali um chá, uma vaporização, um banho de assento, um escalda-pés, um banho energético, seja o que for, uma meditação, para você trazer a presença e circular aquilo em você, liberar aquilo para que aquilo não se acumule e lá na frente possa trazer a cólica, né? Então,
Tem fatores também físicos, né, como eu falei das patologias, dependendo do remédio que toma, tem muitas coisas que podem influenciar, por isso é importante essa investigação e lembrar que se você precisa às vezes tomar um remédio, se a sua cólica é tão intensa, se você sofre muito com isso, tá tudo bem, também não quer dizer que é o fim do mundo, ou que você tá super desconectada disso ou daquilo, ou que, enfim, né, é você ter consciência, né, daquilo que tá acontecendo. A ideia, né, do meu projeto é trazer essa conscientização, né? O uso de remédios prolongados também não é benéfico, assim como também a gente usar erva demais também não é benéfico, né? Então buscar esse caminho do meio, né? Esse encontro dessas duas medicinas sem radicalizar e lembrar que faz parte também. Tem meses que sim, né? Para quem tá às vezes num período que sanou já, mas vira e mexe ela aparece, às vezes um ciclo aparece, no outro não, às vezes a gente pode se culpabilizar por isso, né? Então não se culpe por isso. A gente vive dentro de um sistema também que ele é um sistema opressor e que ele é um sistema que impune não, ele é um sistema que coloca a gente muito a ferro e fogo daquilo que precisa ser feito, né, da correria do dia a dia, e isso pode refletir na saúde do nosso ciclo. Então é buscar realmente dentro de você o que o seu corpo está querendo te dizer e buscar a medicina que vai te ajudar, que vai te aliviar isso e estar em paz com isso, né? Entender as consequências de cada uma dessas medicinas, os ônus e os bônus, porque existem todos, e ficar bem com isso e ficar bem com o seu corpo. E isso é um processo, não é nada da noite pro dia, não é mágica, é uma coisa que a gente vai construindo com o passar dos anos, com as experiências que a gente vai tendo, e às vezes precisa tomar uma medida um pouco mais drástica, às vezes não, e assim a gente vai indo, mas a ideia é que cada vez mais a gente se conscientize do que o nosso corpo está querendo dizer. Então use disso, né, para entender o seu corpo, para sintonizar com o seu corpo e fazer aquilo que precisa para melhorar, para que você consiga ter um ciclo saudável, porque eu sei que às vezes a própria dor nos impede, pode chegar num ponto de nos impedir de fazer coisas no dia a dia, e aí realmente são casos que precisam ser avaliados individualmente. Bom, se inscreve aqui no canal, a gente tem vídeo todas as quartas-feiras às 19 horas, lives quinzenalmente com aulas, então tá bem legal. Ativa o sininho para você receber todas as notificações e até o próximo vídeo.